Abasteça o seu carro com combustível de qualidade e tem um excelente atendimento dos postos Novo Horizonte e Posto Hortoflorestal. Aqui você conta com ótimos profissionais que vão cuidar do seu carro, enquanto você aproveita de um espaço moderno e confortável na loja de conveniência. Posto Novo Horizonte e Hortoflorestal. Qualidade e atendimento que faz a diferença. Fraldas Bebê Feliz. Trabalhamos com fraldas de várias marcas, absorvente geriátrico, lenços umedecidos, balde, pote e refil, chupetas e mamadeiras e também toalhas umedecidas. Fraldas Bebê Feliz. Avenida Horácio Racanelo, 5450 no Novo Centro em Maringá. Telefone 9899-6055 ou 3301-8327 ou 4141-5556. Eu disse Fraldas Bebê Feliz. Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para apresentar a vocês o programa nasala.com, trazendo sempre a visão. Família é a base da sociedade, é a vida na Terra. Essa é a nossa visão, que nós cremos nisso aí. Portanto, hoje nós estamos fazendo um programa direcionado a um estilo de vida e para isso nós estamos trazendo um casal recém-casado que é o Guilherme e a Camila. Guilherme, eu quero que você se apresenta, pode falar o que você faz, tá bom? Meu nome é Guilherme Almeida, sou formado em Ciência da Computação, me formei no final do ano passado. Casei no dia 2 de abril com a Camila, minha esposa. Trabalho no escritório de eventos, moramos aqui em Maringá e estamos muito felizes, né, amor? Estamos. E você? Bom, eu tenho 24 anos, estou me graduando em contabilidade. No momento eu estou procurando algo nessa área de contabilidade mesmo. Que bom. Então de abril para cá é um casal fresquinho, né? Que bom. Eu fico muito contente de ver vocês aqui, porque eu sei da qualidade de vida, do caráter de vocês dois, né? E isso me trouxe um prazer muito grande trazer vocês aqui, né? E hoje com esse tema, o estilo de vida, nós sabemos que nossa vida em família, a vida que vocês viveram, né? É natural que você foi criado num tipo de família, né? É natural isso. E você vai ver que não conhece o outro, é o melhor. A mesma coisa a Camila aí, né? E agora, casados de novo, são jovens, eu pergunto para você, como é que foi seu estilo de vida antes do casamento? Como é que era a sua vida antes do casamento? Bom, minha vida antes do casamento... O estilo de vida seu, né? Então... Solteiro, depois que eu completei meus 16, 17 anos, minha mãe nunca se preocupou muito assim com horário para mim chegar em casa e tudo mais. Sempre podia viajar com amigos, viajar para casa de parentes, sozinho, né? Nunca fui de trabalhar muito, né? Minha mãe sempre dava tudo na minha mão, então roupa lavada, tudo certinho ali. E depois que você casa, é um compromisso diferente, né? É algo diferente. Realmente tem uma mudança. Mas você foi preparado de alguma forma para entrar num casamento desse estilo de vida? Não só do estilo de vida que você levava, mas na cultura que você tinha, né? Com a vida nos seus pais, né? Você teve alguma instrução dos seus pais sobre o casamento? Ou a igreja te ensinou alguma coisa? Não, sim, eu acho que é um conjunto, né? Tanto a igreja quanto os meus pais, eles sempre procuraram me orientar sobre o que realmente eu quero, se eu realmente estou preparado para tal feito, para o casamento, né? Que é um evento, né? Com certeza. É um evento para sempre. Para sempre, a vida toda, até Nós que a morte nos separe. Eu creio nisso. Então eu sempre fui bem instruído, quanto aos meus pais, também na igreja que eu sou membro, né? Sempre fui bem aconselhado quanto a isso,
se era da vontade de Deus, se eu realmente era a pessoa que eu queria para ter ao meu lado, né, pro resto da vida. Que bom. E você, Camila, como é que foi a sua vida normal, junto com os teus pais, né? Como é que você tinha o seu estilo de vida lá, antes de casamento? Bom, ao contrário do Guilherme, eu nunca tive toda essa regalia, né? Sempre fui mais em casa. Comecei a trabalhar aos 18 anos, porque meu pai não queria que eu trabalhasse antes de terminar os estudos, com medo de eu deixar a escola. Então eu sempre fazia do trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa. Nunca fui de sair muito, viajar com amigas, não tinha muito isso em casa. Sair era só com a família, até mesmo porque meus pais sempre foram muito conservadores, então não tive muito isso. Então você foi gerada com seus pais com princípios de vida, né? Me cita um princípio que marcou muito a sua vida junto com teu pai, os teus pais, né? Olha, na verdade, assim, a minha mãe, ela sempre criou eu e a minha irmã para sermos mulheres sábias mesmo, né? Para ser mulher que edifica, sempre ensinou muito bem tudo que uma mulher deve fazer para conquistar o seu marido, para poder viver bem junto, entendeu? Então eu fui já criada com esse intuito aí, e isso foi algo que me marcou bastante. Então você, pelo que eu vejo assim, a mulher, pelo que eu vejo não, é uma realidade, o próprio estilo de vida na família, ela leva a mulher a ser mais bem preparada, né? O homem, não sei, devia também ter um pouco mais dessa proximidade, né? E eu vejo que como você vê, você foi mais solto, né? Fui bem mais solto. Mas apesar do que seu pai sempre, ele te deu orientação, te deu tudo, mas talvez, eu não sei se é uma verdade, é um erro, mas que eu acho que devia o homem ser também orientado, mais próximo de família, né? Porque a mulher é criada com um lencinho cor-de-rosa, sensibilidade, todas essas coisas que da mulher, ela compra uma moto, capacete cor-de-rosa, ela é direcionada a ser uma mulher, ser feminina. Para quê? Para que quando casar, continua isso, né? E o homem não, o homem tem outra preparação, é mais solto, é o galo da casa, tudo, e cria uma série de coisas. Olha, homem não chora, aquelas coisas, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, aí põe os dois juntos e fala, vai que vai dar certo. Não pode dar certo se você não tiver uma preparação, um estilo de vida na sua casa. E isso é uma responsabilidade dos pais, né? Então, esse estilo de vida que você teve, o Guilherme, pelas orientações do seu pai, nesse início de casamento, você já começou a implantar aquilo que você aprendeu? Olha, de certa maneira, meus pais sempre me aconselharam, sempre falavam assim, olha, quando você casar, as coisas vão ser diferentes. Minha mãe sempre brincava comigo e falou assim, aí você vai saber quanto custa o quilo de feijão, né? Aí, mas nesse caso ela também não sabia, né? Aí como que foi? Aí eu sempre nunca imaginei que seria tão real mesmo isso que eles falavam pra mim acontecer na vida real, no casamento em si, né? Sempre escutava, mas não dava tanta importância, né? Só quando você entra no casamento mesmo, para morar junto com uma outra pessoa que você escolheu para estar ao seu lado, aí que você vai, pelo menos no meu caso, aí que eu enxerguei a realidade, que eu senti aquela responsabilidade mesmo, como um sacerdote do lar, tá ali para gerenciar um casamento junto com a Camila, aí que você vê que eu vi a realidade mesmo. Até então... E foi um choque para você, não? Não digo um choque. Ou uma surpresa. Uma surpresa. A cada dia que aparece alguma coisa, uma né? situação diferente que você tem que resolver, né? Às vezes eu fiquei até, não vou dizer um mal acostumado, mas eu acostumei sempre a viver daquele jeito. Mas meu pai e minha mãe resolvendo as coisas, tudo eles vendo ali, gerenciando, e aí você se vê no lugar deles, né? Você fala assim, não, agora eu sou casado, eu tenho a minha família agora. Você passa de uma irresponsabilidade, não é verdade? Por uma responsabilidade do dia para a noite. Exatamente, foi bem isso que aconteceu.
Mas foi muito bom. Mas você nunca participou assim, tipo, encontro de noivos, a igreja não preparou, a sociedade, vocês não procuraram algum aconselhamento, não? Eu em si, para não dizer que eu nunca participei de nada, eu fui num evento uma vez que falava de alguns temas de namoro e tudo mais, né? Pra você esperar a pessoa certa. Então eu acho que foi mais na informalidade, com amigos da igreja, os próprios pastores da igreja, que eu fui adquirindo ali uma ideia e tal, mas nunca uma preparação mesmo assim, aconselhamento específico não. Mas você sabe que eu tenho pensado muito nisso, Camila, eu vou continuar falando com você agora, mas eu tenho pensado muito nisso, a falta de, eu não vou falar que é interesse, a falta de disposição de atender os que vão se casar, os jovens que vão se casar. Não existe, mas falta pessoas preparadas para passar para vocês o que é a realidade. Porque eu creio muito no casamento. Se ele foi instituído por Deus, é porque dá certo, né? O que acontece é o seguinte, as pessoas não são preparadas de forma eficaz na área sexual, na área no dia a dia, porque quando você começa a conviver, que você vai ver o quanto é problemático a diferença de cultura, que é isso que eu estou tentando passar para vocês, a diferença de gênio, porque quando você é namorado, você pode ter certeza que você carregava um vagão por causa dela, né? Então, eu quero passar essa pergunta para você, Camila, dentro daquilo que ele estava respondendo, o que você identifica, ou melhor, o que você está trazendo para a vida 2? Olha, eu vejo assim, os meus pais, talvez houve uma falha quando os pais dele quiseram passar para ele que era o casamento. Os meus pais sempre souberam me passar isso muito bem. Eu vejo assim que eu fui mais preparada, porque quando eu entrei eu já sabia as coisas que eu poderia vir a enfrentar. Principalmente, não te cortando, mas já cortando, pelo que você viu a sua mãe atuar. Isso, exatamente. E também no namoro a gente já viu algumas diferenças já bem evidentes, que a gente já conversava a respeito. Eu acho que o Guilherme não se lembrou, mas a gente passou por talvez não seja uma preparação, assim, mas a gente passou por um curso de noivos. É isso que eu perguntei para você. Nós passamos. Só que assim, querendo ou não vai te esclarecer absolutamente tudo. Não vai. É só quando você começa a conviver mesmo. Muitas coisas assim que... Já tem 4 meses que a gente está casado praticamente. E muitas coisas que a gente vê no dia a dia, fala assim, eu ainda não sabia que você fazia isso. Sabe? É exatamente essas coisas que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Sabe? Mesmo os cursos de noivos, primeiro, pessoas às vezes não preparadas. Segundo, o pudor de falar alguma coisa íntima, que as pessoas entram maior ilusão. Por isso que dá problema, né? Eu vejo há muitos anos, com algumas exceções, o preparo o pré-casamento, né? E nesse preparo você traz o seu estilo de vida e quer pôr no casamento. Como é que vocês estão, hein, Guilherme? Como é que vocês estão tratando desse estilo de vida seu e dentro do estilo de vida dela? Está havendo conflito? Está havendo alguma coisa? Vocês têm dialogado? Como você faz? Como é que você trabalha esse problema? Bom, eu vim com, vamos dizer assim, um grande defeito assim, de ter tudo na minha mão, né? Minha mãe sempre fazia tudo. É verdade. Aí o que eu, nesses 4 meses eu consegui aprender, eu pude ver assim, bem claro isso, que tudo que você vai tomar uma decisão, a gente sempre procura conversar para tomar uma decisão mais... Você traz o diálogo, então? Um diálogo, a gente conversa para tomar alguma decisão, independente da área que for, mesmo no serviço de casa. Eu também vejo assim, eu pude aprender... Você ajuda? Que não é só para deixar a esposa fazer... Então, Guilherme, não te cortando, você já está lavando louça? Eu ia falar disso agora. Então, que bom, né? Louça,
né, passa um pano no chão. Eu vejo que o marido tem que ajudar. É participação, né? Tem que participar no dia a dia ali, tem que estar ajudando, né? Limpar o tênis, minha mãe sempre limpou meu tênis, agora sou eu que limpo, né? Alguns, né? Tem alguns para limpar lá ainda. Então, você aprende, cria uma responsabilidade em todas as áreas, assim, sabe? Mas o diálogo ele é muito importante. Mas nesse começo, Guilherme, você deixou muito por conta dela? Ou ela te chegou e falou, opa, peraí, não é bem assim, né? É exatamente isso. No começo, aconteceu isso. Eu meio que não queria ajudar e tal, mas a gente conseguiu ajeitar isso dialogando. Ela falando pra mim, ó, amor, não é bem assim, agora... Então, ela me ajudou muito. Ela falou, não é bem assim, ó, vamos procurar fazer assim, o que você acha a gente fazer desse jeito? Eu falei, bom, vamos lá. E agora tá dando bem melhor. Conforme os dias vai passando, eu tenho ajudado mais ela e tem sido bem melhor. Nós vamos continuar falando nisso, mas agora nós vamos dar um tempinho, né? E eu quero dizer para vocês, os nossos comerciais, por favor. Abasteça o seu carro com combustível de qualidade e tem um excelente atendimento dos postos Novo Horizonte e Posto Hortoflorestal. Aqui você conta com ótimos profissionais que vão cuidar do seu carro, enquanto você aproveita de um espaço moderno e confortável na loja de conveniência. Posto Novo Horizonte e Hortoflorestal. Qualidade e atendimento que faz a diferença. Fraldas Bebê Feliz. Trabalhamos com fraldas de várias marcas, absorvente geriátrico, lenços umedecidos, balde, pote e refil, chupetas e mamadeiras e também toalhas umedecidas. Fraldas Bebê Feliz. Avenida Horácio Racanelo, 5450 no Novo Centro, em Maringá. Telefone 9899-6055 ou 3301-8327 ou 4141-5556. Eu disse Fraldas Bebê Feliz. Estamos de volta, né? 3, 2... Olá, pessoal. Estamos aqui de volta apresentando o programa nasala.com com esse casal, Guilherme e Camila, né? Nós estávamos falando da atitude que ele veio com o estilo de vida acostumado com a mãe, o pai, né? E como que eles resolveram essa situação. Então eu quero que você continue falando mais alguma coisa que você estava acostumado e que vocês dialogaram. Depois eu quero que a Camila comente alguma coisa, ok? Bom, conforme eu estava falando, né? Sempre acostumado a ter tudo ali perto de mim, tudo mais fácil. E depois que no casamento, no dia a dia, o dia a dia trouxe, junto com o diálogo entre nós dois, trouxe aí uma reflexão. Você acorda e fala, não é assim que eu tenho que fazer, é assado, né? Eu tenho que mudar. Você muda o seu jeito de pensar, você acaba mudando o seu jeito de ser. Mas isso, Guilherme, no começo houve algum atrito, alguma coisa? Não digo atrito, aquelas coisas... Um exemplo. Algum conflito. Tal coisa que você deixou aqui, pô. Você fala, pega aí pra mim, pega você. Essas coisas assim que eu acredito, né? Que de certa maneira é normal acontecer, né? Não, é normal se você não foi orientado, né? Porque a gente, como eu já venho falando, estilo de vida que a gente traz, a família sua, a minha família, eu também tenho muita história semelhante, né? Você tem que ser preparado, falar, olha, com ela é assim, a sua mãe chamar ela, fazer uma reunião, isso não se faz, é falta de preparo, né? Então, mas não houve então conflito não, né? Não, conflito mesmo assim? Não. Cara feia? Não. Tem verdade, Camila? Ela vai confessar, é bom você falar antes aí, viu? Então, Camila, me fala alguma coisa sobre o seu estilo que você já comentou alguma coisa, mas qual foi
a tua atitude em relação ao estilo de vida dele? No começo foi um pouco estressante pra mim. No primeiro mês, na verdade, né? Não vou falar nos primeiros meses porque tem só 4 meses. Quase não dá tempo, né? Mas assim, no primeiro mês eu acho que foi mais estressante, porque o Guilherme ele foi acostumado a acordar meio-dia, 1h da tarde. Mas isso é do trabalho dele também, né? Não, é ou não? Não. Ele fala muito isso pra mim, hein? É porque ele é bem preguiçosinho mesmo, na verdade. Então, eu sempre fui acostumada a acordar bem cedo, tanto que na lua de mel tinha dia que 7h da manhã eu já tava querendo sair e ele querendo dormir ainda. Mas também você não precisa exagerar na lua de mel 7h da manhã, né? É que a gente sempre foi acostumada a acordar bem cedo pra trabalhar, Eu sei, né? tô brincando. E a gente tava ainda no resort, eu queria curtir o clube, o sol e tal. Mas enfim, acontece sim coisas, alguns conflitos sim. O Guilherme, ele tem o hábito de ir tomar banho. Ele gasta quase que um sabonete por semana. Aí ele tira o sabonete da embalagem, deixa a embalagem lá em cima da pia. Aí a hora que eu vou no banheiro eu falo, e a embalagem aqui? Ah, joga aí no lixo pra mim. Eu sempre jogo e sempre acontece a mesma coisa. Então. Vou contar uma história que aconteceu essa semana. A gente tem um cachorrinho, né? Eu só quero interromper isso, que esse programa aqui, a ideia é que você passar para outros casais para não fazer as mesmas coisas, né? Porque de uma certa forma, ele acostumado no estilo de vida dele, né? E entra no seu estilo de vida, que você tem o preparo. Olha, vocês acreditam, é a grande maioria dos casais acontece isso. E não é por idade não, viu? Mas então conta uma historinha aí pra gente. Guilherme, não vai achar ruim não, né? Só tá observando aí, né? Bem vergonhoso, mas vamos lá. Nesse caso que o senhor falou, dele fazer cara feia pra alguma coisa. Isso é fome. Ele sempre teve o hábito de falar pra mim assim, esse que ele falou assim, faz aí, ele não mentiu, é verdade. Ele sempre fala assim, pega aí pra mim e tal. Aí eu pego e falo assim, da próxima vez, não faça isso, né? Já deixa organizado. Mas sempre com carinho e com diálogo, Isso, né? Até eu quero dar uma interrompida de novo, mania minha, eu sou de interromper aí, né? Mas é o seguinte, a palavra-chave no relacionamento, na hora de dialogar, é a palavra eu gostaria. É menos porque muitas vezes a gente atinge uma coisa que ele traz há anos que acha certo, né? Mas continua, por favor, estou achando interessante, viu, Guilherme? Essa semana ele desceu lá no pátio para brincar com o cachorrinho e o cachorrinho fez as necessidades em determinado lugar e ele não viu. Aí ele subiu, a gente almoçou, tudo, foi tirar um cochilo do almoço, o interfone toca, eu atendo, o síndico falando assim, Camila, o Guilherme esqueceu de pegar aqui a necessidade do cachorro, ele fez aqui. Eu falei, tudo bem, ele, vamos descer. Não, ok. Aí eu falei assim, Guilherme, levante e vai lá pegar a necessidade do cachorro. Ai, vai lá você. Eu falei, não, desce lá e vai lá pegar. Com muito custo ele foi, ficou um pouquinho nervoso porque ele não queria ter descido. Não queria ter ficado lá um pouquinho. Queria ter ficado dormindo. Só que eu falei pra ele, sabe por que eu fiz isso? Pra na próxima vez você ficar mais atento e já recolher, não deixar ligarem aqui em cima para poder pedir para descer, né? Não é um erro, um pecado capital, né? Mas isso aí, esse tipo de assunto, de diálogo, essa pequena cobrança com amor, né? Isso vai trazer a vocês uma nova identidade. Nem a dele, nem a sua, né? E isso é muito importante, isso que você falou. É bem comum do dia a dia na vida das pessoas, né? Então, eu queria continuar, eu acho esse assunto interessante, né? Quando a gente fala de pequenos testemunhos, pequenas histórias. Você tem alguma coisa, Guilherme, que no seu relacionamento novo de casado, que você sentiu alguma coisa diferente ou não gostou de uma atitude dela, por exemplo? Que não estava... Já sei que você era folgadinho, né? Era bem folgado. Eu sou um pouco, né? Deus trabalhando essa situação aí. Mas eu também fui. Eu fui criado assim, só com uma diferença. Minha mãe dava na mão, fazia tudo. É a questão da linguagem de amor dela, mas muito disciplinadora, né? Então a gente aprendeu muito, mas nunca também fomos preparados para o casamento. Parece que há um tabu nisso aí. Parece que os pais ficam com medo de falar, vai acontecer isso, e você desistir do casamento. Não é bem assim, né? Você tem algum comentário nesse estilo? Acho que
Já no namoro, acho que no namoro acho que já foi o mais que suficiente ali para conhecer, então eu já esperava como que ela seria, assim, depois de que a gente casasse, né? Então. Mas atitudes assim, que incomoda mesmo assim, Nada, né? Não vejo nada, não. Que bom. Isso é um sintoma importante, porque quando eu também casei, eu já citei isso em outros programas, né? Eu, acostumado de um jeito, minha esposa chegou com muito carinho e falou, olha, não está certo você fazer assim, mas o que custa? Claro que não custa nada você ir descer lá, ou custa pegar um sapato, não custa, mas a questão é o seguinte, que traz trabalho para você, né? E não acho certo o homem ficar não fazendo nada e a mulher tudo. Hoje, um dia eu vou casar de novo, presta atenção, vou casar de novo, eu faço questão de ajudar, porque eu sei que dá trabalho. E eu me alegro com essa resposta sua. É sinal que não é que ela está implantando a cultura dela, né? Mas ela está trazendo algo melhor para vocês dois. Porque isso vai levar o que no futuro? Os seus filhos vão acostumar dessa forma. E nós temos que criar uma nova geração de filhos que sejam companheiros em todo sentido da mulher, né? Vamos entrar num outro assunto aí, tá? Que eu tenho pensado muito, que ajuda muito nesse dia a dia de vocês. Como é que vocês fazem? Vocês já estão planejando, por exemplo, passeio junto, planejando economicamente, planejando intimamente? Vocês têm conversado sobre esse assunto, né? Porque vocês saíram de uma lua de mel recente, mas já pensaram em sair, fazer programa junto, por exemplo? Isso é muito bom, o casal fazer isso. Cria um tipo de intimidade, gente, muito importante. Planejar passeios e programas junto. Os filhos um dia vão ver isso. E vão ver. O que você fala sobre isso? Bom, a gente sempre gosta sempre que a gente pode, aos fins de semana, né? A gente sempre procura fazer alguma coisa, né? Tanto que a gente fez essa viagem de lua de mel, foi uns 5, 6 dias, a gente voltou, passou uns 15, 20 dias, a gente já foi até Santa Catarina, na casa de uma tia minha, no litoral, a gente viajou lá, interior de São Paulo, na casa do meu irmão, sempre que a gente pode, a gente está indo lá, né? Então a gente gosta muito de passear, que seja aqui em Maringá mesmo, dar uma volta, fazer alguma coisa. Andar de mão dada. Sempre procura fazer isso daí, que eu também acho que é muito importante, né? Além de você passear, se divertir, relaxar, você conhece, de uma certa maneira, não sei explicar como, você acaba se aproximando ainda mais, né, da pessoa, né? Isso cria intimidade, viu? Cria muita intimidade. E se vocês já estão fazendo isso agora, isso vai tornar na vida de vocês um hábito, né? E você, Camila, como é que você está vendo essa nova vida de planejamento fora dos pais? Muito bom, porque apesar de que é bom viver com os pais, a gente teve um pouco de conflito nessa parte de falta de liberdade, não poder isso, aquilo. Então, depois que a gente casa, a gente tem outra visão do mundo, né? Tanto que eu nunca tinha viajado, não conhecia praia, a gente foi, e o Guilherme ele ficou muito satisfeito, né, de me mostrar a praia, o mar e tal. Eu também gostei muito. Então, assim, tá sendo experiências novas, né? E hoje eu até agradeço os meus pais por terem privado tanto, que hoje eu acho que está sendo muito mais gostoso. É verdade, interessante, não tinha pensado nisso. Apesar que o muito seguro começa depois a exagerar. Mas você tocou num assunto interessante, sabe? Muito interessante, que é a liberdade. Eu sempre falo nas minhas preleções, tudo, que o casal, quando você começa a namorar e depois casar, a gente perde um pouco da liberdade. Se você não tem entendimento que há perda de liberdade, você não pode sair daqui hoje, sair lá fora, ela vai para casa, de repente você liga, ué, onde você está? Estou em São Paulo. Não justifica. Você vai sair com amigos, cada um tem uma postura sobre isso, eu tenho a minha, né? Você vai sair com amigos, você não simplesmente, onde é que você está? Estou aqui no boteco. Eu sou contra isso, tá? Então a gente perde essa liberdade. Mas perde uma liberdade de um lado e ganha em intimidade.
Porque é tão gostoso você chegar, né, Camila? Olha, eu fui ali. Não é por você ser o dono dele ou vice-versa, mas é tão bom você falar, há uma intimidade, uma proximidade, gera confiança, né? Você falou uma coisa muito importante sobre esse assunto que é a perda de liberdade. Você tocou nesse assunto, eu queria que o Guilherme falasse alguma coisa, para a gente já começar a encerrar o nosso programa aí, tá? Em relação à liberdade, né? Hoje eu vejo o quanto foi bom a criação que ela teve. Que ótimo. Talvez no namoro eu não entendia muito isso. Não entendia não, você não percebia, né? Não conseguia perceber. Porque tinha um certo horário, né? Para que eu pegava ela, a gente saía e tinha um horário para chegar, para voltar. Né? E esse horário me incomodava bastante, porque eu não entendia isso, né? Eu falava, poxa, mas é um horário muito cedo e tudo mais, né? E a gente reclamava e tudo mais, né? Poxa, né? Aí pedia para voltar um pouquinho mais tarde. E sempre foi assim, durante quase 2 anos de namoro nosso. Aí, depois que a gente casou, que a gente tá casado hoje, às vezes a gente tá em algum lugar ali, antes de dar aquele horário que ela tinha que voltar para casa, a gente vai falar assim, vamos pra casa, ficar tranquilo lá. Verdade, porque, tipo assim, poxa, é melhor estar em casa, realmente. Então a gente pensava assim, não, esse horário é pouco, tem que sair, as coisas mais legais fora. Vai na pizzaria, você vai ficar até mais tarde e tal. Então hoje a gente entende que depois, era 11 horas o horário. Depois das 11 não tem muito mais o que você ficar. Não tem mesmo. Ali. Pelo contrário, você tem mais possibilidade de encontrar um bandido na rua aí, né? Exatamente. De roubar o celular. Aí hoje né? a gente consegue enxergar muito bem isso. Fala, realmente foi bom. Você vê, isso está gerando uma nova identidade, está gerando um conceito melhor do que é família, né? Então, Camila, eu quero mais rapidamente você falar também sobre isso aí um pouquinho, tá? O que o Guilherme falou é verdade. Hoje a gente olha assim e fala, 11 horas já é tão tarde, vamos embora, né? Não quero mais ficar. Esses dias era 9h30, a gente estava voltando para casa para assistir filme em casa, comer alguma coisa e dormir. Então assim, hoje a gente percebe que a gente está muito mais caseiro. A gente, igual ele falou, foi ótimo essa restrição dos meus pais, porque a gente não sabia como era viver junto. Compromisso. A gente não tinha essa noção de como era viajar junto, por exemplo. Depois que a gente se casou, a gente começou a descobrir tudo isso junto, né? Então foi muito bom. Tá sendo ótimo. Então nós estamos encerrando o nosso programa nasala.com, com esse prazer enorme que eu tenho de ter recebido esse casal recém-casado, o Guilherme e a Camila. Até interessante quando nós conhecemos de prédio para prédio, né? Já fizemos churrasquinho junto, tudo, né? Tá na hora de fazer outro, né? Já está na hora de fazer outro. E convidar os que participam aqui também, né? Com certeza. Eu queria que você fizesse considerações finais, um pouquinho você, um pouquinho a Camila, sobre o que vocês podem, qual a mensagem que você dá para aqueles que estão nos assistindo sobre esse que nós conversamos aqui. Bom, bem rapidamente. Eu tenho a dizer assim que muitos dizem por aí, né? Inclusive tem muitas músicas que falam disso, casar pra quê, não sei o quê. Hoje eu posso ver assim que o casamento é algo excelente, que realmente vem de Deus criou tudo isso, e é muito bom sim, a vida a dois, com o diálogo, com Deus ali no meio da história, com certeza fica tudo ótimo, você constrói uma base, e eu estou muito feliz com tudo isso. Que bom. E você, Camila, o que você dá a mensagem sua? Bom, casar não é fácil, conviver a dois também é meio complicado, mas com amor, carinho, bastante diálogo, eu acredito que todo mundo é capaz de isso, porque é mais no começo os conflitos, depois tudo vai se tornando mais leve, já consegue ter mais jogo de cintura, tudo vai se encaixando no seu devido lugar conforme o tempo. Gente, muito obrigado pela participação. Foi uma honra para o programa nasala.com, e eu queria finalizar dizendo, vocês viram, escutaram, perceberam o testemunho deles de vida de início de casamento. Então falo para você que está pensando em casamento, procura um aconselhamento, procura quem possa lhes ajudar,
que vai ser muito bom e menos conflito no início. Vocês perceberam que da criação do Guilherme, ele teve um modo mais cômodo de entrar no casamento. E na criação da Camila já foi mais complicado porque ela teve alguns pequenos conflitos para a adaptação. Mas acredite nisso, o casamento com a mão de Deus no meio e duas pessoas inteligentes, preparadas para entrar no casamento, você pode ter certeza, você que está ouvindo, é muito bom. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade com o próximo programa.